Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa, tá demorando tanto para gravar vídeos, é que eu tô num ritmo horroroso no trabalho, assim. Eu trabalho, não posso dizer onde é que eu trabalho, mas é 6 para 1. É uma loucura, você só tem um dia livre, o único dia livre que você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, quando você vê, não dá tempo para nada, dia seguinte você tem que trabalhar de novo. No meu caso, fiquei 2 semanas, foi no dia 16 que voltou, do dia 31 até o dia 16, se não me engano, eu fiquei com a internet, só pegava 3G. Como é que eu vou gravar um vídeo relativamente longo só com 3G, né? Então, não tenho como fazer o upload, então eu já tava meio que estressada, porque vamos ser honesta, uma rotina meio estressante, né? 6 para 1 e eu tava com esse problema de internet, juntou as duas coisas, né? Mas eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu tava fazendo de como ler os reversos, né? E dessa vez eu vou fazer os reversos arcanos menores, né? Vocês podem ver que tá tudo alinhado, agrupadinho, né? Porque eu tenho uma lógica para seguir. E eu acho que explicando a lógica que eu aprendi, vocês vão aprender não só ler o tarô no sentido em pé dele, mas também no sentido reverso, sem maiores problemas, tá certo? Vamos começar? Começando com os arcanos menores, pelos arcanos da realeza, vamos dizer assim. O primeiro na realeza é o pajem, né? Alguns chamam de princesa, né? Outros chamam de pajem. Eu tô acostumada como pajem, page, né? Eu coloquei de cabeça para baixo porque esses vídeos são sobre reversos, né? Ele é o grau mais baixo, vamos dizer assim, até porque ele é uma criança, né? Ele ainda tá começando, né? E ele fala tudo de novidades, coisas começando, animação, né? Tudo relacionado a começos, assim, até porque ele é o grau mais baixo, ele tá começando a crescer na realeza, vamos dizer assim, né? Aí eu já agrupei os 4 elementos, né? A espada, que é o ar, o ouro, que é a terra, o paus, que é o fogo, e o copas, que é a água, né? O pajem de espadas, eu falo muito inglês, daí eu fico lembrando como é que fala isso aqui em português, né? Meus traduções são todos em inglês, né? O pajem de espadas, ele fala de novidades muito rápidas. A espada é o ar, né? Ligado aos signos de Aquário, Libra e Gêmeos. Ele fala de comunicação, novidades, pode ser um pouquinho de fofoca, né? Eu acho que principalmente reverso fala no negativo, né? Novidades relacionadas à comunicação, à racionalidade, mas eu acho que mais em termos de comunicação. Reverso, eu acho que a fofoca realmente é a coisa mais na cara, assim. O pajem de ouros, ele é ligado aos signos de terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio. E ele fala da maneira normal dele, né? Ele fala de alguém que está começando a administrar o dinheiro, o trabalho, né? Então ele de uma maneira reversa, ele fala de instabilidade financeira, perda de dinheiro, imaturidade ao lidar com dinheiro. O que seria isso? Você tem R$ 1.000 no cartão de crédito, você acaba tendo que gastar 2.000 e você fica endividado até não aguentar mais. É meio que isso, o pajem de Pentacles, né, de ouros, reverso. O pajem de paus, né, ele é relacionado aos signos de fogo, ou seja, Leão, Sagitário e Áries. E ele fala de paixão, de ímpeto, de fazer acontecer, de ter atitude. O que é um pajem reverso nesses termos? Agir sem pensar. Falar o que vem na cabeça, não pensar nas consequências, agir de forma imatura. É bem isso, agir sem pensar. Eu acho que se for para falar de uma maneira assim, bem simples, é agir sem pensar. Já o pajem de copas é relacionado aos sentimentos, né? A água, os signos de água, câncer, peixes e escorpião. Ele normalmente traz notícias relacionadas a amor, sentimento, etc. Mas nesse caso reverso,
Ele pode falar de uma notícia negativa relacionada a amor, sentimentos, por exemplo, uma crise no relacionamento, o que poderia ser mais brigas em termos de relacionamento, porque ele é mais em termos de amor, né? Ou alguma instabilidade emocional, algo do gênero. Subindo um pouco na hierarquia, né, nós vamos para os cavaleiros. Os cavaleiros, eles já mostram uma pessoa um pouco mais velha, dos seus 18 aos 30 e poucos anos, vai. Já uma pessoa mais velha, com certa maturidade, que já faz as coisas, já tem autonomia na vida, vamos dizer assim, né? Quando essa autonomia é relacionada a espadas, ou seja, a ar, é relacionado mais a comunicação realmente, né? Notícias vindo de longe, vindo de muito rápidas, né? E no caso do reverso dele, ele quer dizer de essas notícias sendo atrasadas ou notícias negativas vindo de longe. Quando a gente fala do Cavaleiro de Ouros, ele é relacionado ao elemento terra, né? Touro, Virgem ou Capricórnio, sendo que ar, para quem não sabe, é Libra, Gêmeos ou Aquário. E no caso do Cavaleiro de Ouros, ele já não é tão rápido quanto o Cavaleiro de Espadas, porque ele já não é relacionado ao ar, né? Ele é mais devagar, ele faz as coisas com mais cautela, né? Então, quando esse cavaleiro ele tá de cabeça para baixo, ele mostra uma certa demora nas coisas acontecerem, tá? E pode ser relacionado a assuntos como trabalho, assuntos financeiros, né? Já o Cavaleiro de Ouros, ele é fogo, né? Relacionado aos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. E ele também é relacionado em brigas, coisas relacionadas a atitudes, etc, né? Então, um cavaleiro de paus de cabeça para baixo, ele pode mostrar falta de atitude ou atitudes impensadas negativas. Por exemplo, uma coisa que foi falada, que foi feita sem pensar e que acaba tendo certos efeitos muito maiores do que o esperado. Já o Cavaleiro de Copas, né, ele é relacionado aos signos de água, que seriam Peixes, Câncer e Escorpião, e ele é relacionado mais a amor mesmo, né? Se for uma pessoa, aquele homem bonito, né? Muito romântico, né? Mas de cabeça para baixo, ele pode mostrar, por exemplo, uma traição, algo relacionado, ou pelo menos uma suspeita de traição, mas sempre relacionado a relacionamentos. Agora que nós chegamos às rainhas, as rainhas são a essência feminina, né, de toda a hierarquia. Elas já representam por si só empoderamento feminino ou o lado feminino. Não se esqueça que cartas não têm gênero, né? É simplesmente uma representação, vamos dizer assim, né? Aí o que a Rainha de Espadas quer dizer? A Rainha de Espadas ela é relacionada ao ar, né? Gêmeos, Libra ou Aquário. Ela é muito racional. Ela pode ser um pouco fria e ela é um pouco, como é que eu poderia dizer? Ela é bem comunicativa, ela sabe usar as palavras a seu favor. De cabeça para baixo, ela mostra que talvez a razão não esteja sendo a atitude a ser tomada, assim, a pessoa não está usando tanta razão assim como deveria. Ou está sendo um pouco fria demais. Você está usando a razão, está usando de uma maneira negativa, usando a frieza além da razão, né? A Rainha de Ouros, ela é aquela rainha que o pessoal fala, é a Beyoncé do tarô, né? Aquela mulher que pode tudo, que sabe tudo, ela é dona das coisas, ela faz, ela acontece, ela se banca, ela não depende de ninguém. E é relacionada aos signos de Touro, Virgem ou Capricórnio. Como ela é um pouco mais devagar do que a outra rainha, né? Quando ela faz as coisas, ela tá muito certa do que ela quer fazer,
Ela é bem assertiva, mas de uma maneira mais delicada do que a outra, né? E só que ela se banca, ela dá as ordens, vamos dizer assim. O que seria a rainha de ouros de cabeça para baixo? A pessoa sendo um pouco autoritária, de uma maneira negativa, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu mando, os outros estão abaixo de mim, sabe aquela coisa autoritária? Seria meio que o reverso da rainha de ouros. Rainha de paus, acho que é uma das mulheres mais sensuais de todas as rainhas. Ela é muito apaixonada, vamos dizer assim, tudo que ela faz, ela não faz pela metade, ela se atira, sabe? E é relacionada aos signos de fogo, que seriam Leão, Sagitário e Áries. O que seria ela de cabeça para baixo? Sabe quando a pessoa perde a noção das coisas, de tanto que ela se atira? Esse o reverso dela. Ela perdeu o controle das coisas porque ela não está usando a razão de maneira nenhuma. Ela só usa a paixão, o ímpeto, vamos dizer assim. Ela perde controle. E por último, a rainha de copas, uma das rainhas mais delicadas, emotivas, relacionadas aos signos de água, que seriam Câncer e Sagitário. Câncer, Escorpião e Peixes, né? Ela é uma rainha mais, como é que eu poderia dizer, mais calma, mais sensitiva, mais delicadinha, assim, em relação às outras. Mas ela, no reverso, ela pode ser uma pessoa que tá meio lunática, digamos assim, perde um pouco a noção das coisas, uma pessoa hiperreativa em termos de que, sabe aquela coisa, hipersensível, você fica até com medo de como é que você fala com a pessoa, para a pessoa não ficar, não ficar magoada, se magoa fácil, né, chora muito. Então essa rainha que, quando ela tá no reverso, ela mostra certo, vamos dizer assim, desequilíbrio emocional, ela fica muito sensível, excessivamente sensível. Vamos falar dos reis. Os reis, eles são energia masculina, né? O yang do tarot, né? Eles são a energia mais voltada para fazer, para conquistar, para chegar chegando, né? Quando essa energia é de espadas, né? Rei de espadas, relacionada aos signos de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, também fala da comunicação, fala um pouco de frieza, fala da liderança, né? E quando ele tá de cabeça para baixo, ele fala daquela pessoa, como é que eu poderia dizer, um pouco fria, impetuosa demais, sabe? É uma pessoa que força, que cria armadilhas, uma pessoa ardilosa, vamos dizer assim, ou que está numa situação assim. No caso do do rei de ouros, ele já é mais centrado, ele é mais devagar, digamos assim, relacionado aos signos de terra, touro, capricórnio ou virgem. E quando tá de cabeça para baixo, pode ser uma pessoa suvina, uma pessoa muquirana, uma pessoa que abusa do poder, digamos assim, compra as outras pessoas, sabe? Porque ele usa essa condição dele, essa wealth, como é que chama-se em português? Essa abundância dele para o mal, de cabeça para baixo, claro. Quando a gente fala de rei de paus, a gente fala dos signos de fogo, né? O máximo do ímpeto, que seria o Áries, o Leão e Sagitário. Eles costumam ter muita atitude, mas quando eu falo atitude, é tudo elevado ao máximo, porque o rei é o grau máximo da hierarquia, né? Ele tem muita atitude, muita força, é aquela pessoa autoritária que força as pessoas a fazerem, sabe? Que obriga, sabe? Que pode até humilhar, que pode até, sabe? Ele não mede esforços para ter o poder. É o autoritarismo de uma maneira, assim, como é que eu poderia dizer? Mas em termos de força, esse aqui, ele é mais em termos de fazer a cabeça da pessoa, de convencer. Esse não, ele vai no muque mesmo, ele força. E o rei de copas,
Ele é o mais, digamos, emotivo, mais romântico, mais emocional de todos, relacionados aos signos de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. E o lado negativo dele é justamente isso: manipulação emocional, chantagem emocional, a palavra, o termo que se usa, né? Ser uma pessoa ou hipersensível. Acho que nesse caso, como a gente está falando do Yang, da situação, eu acho que é manipulação emocional, chantagem emocional. Uma pessoa que faz joguinhos emocionais, que pode até fazer, por que não, terror emocional. Eu conheço uma pessoa na minha família que fez isso com a ex-esposa dele. É uma pessoa até de signo de água, não vou dizer quem que é essa pessoa, mas caso se uma pessoa que é parente estiver aqui vendo, ela vai saber exatamente de quem que eu tô falando, né? E é uma pessoa que pode manipular emocionalmente as pessoas, torturar até emocionalmente as pessoas. Dos arcanos menores mesmo, eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Porque até colocando todos juntos para deixar de uma maneira bem fácil de explicar, né? Vou deixar até virar de cabeça para baixo, porque a gente está falando dos reversos, né? Então, tudo que é é inicial, ele está começando. Quando você fala de as de espadas falam de uma vitória, um recomeço, do início de uma briga, de uma disputa, algo assim. Até porque estamos falando de reverso. Quando você fala de ouros, você está falando em termos de inícios de trabalho, de abundância, de dinheiro, de negócios. Quando ele está de cabeça para baixo, você imagina que talvez você tenha percalços nesse início de trabalho, talvez não dê certo por algum motivo. Isso tudo relacionado a dinheiro, falta de dinheiro, perda de dinheiro de alguma forma. Quando você fala de as de paus é o ímpeto, é a paixão, né? No início, se ele está de cabeça para baixo, pode ser que esse ímpeto, essa paixão, essa atitude falte. Quando você está falando de as de copas, que é em termos de amor mesmo, né? O início de um relacionamento, algo do gênero, talvez esse início não seja da maneira esperada e possa haver algo que atrapalhe em termos de amor, né? Quando estamos falando do número 2 em geral, é tudo que tem uma certa dualidade envolvida, seja outra pessoa, seja algo, seja... É tudo que tem alguma certa dualidade. Quando a gente fala de 2 de espadas, a gente fala de bloqueio, autobloqueio. Mas, de cabeça para baixo, já que é uma carta com significado não tão positivo assim do sentido original dela, de cabeça para baixo ela pode mostrar esse fim desse desbloqueio, que é uma coisa negativa. O 2 de ouros, ele fala de você lidar com uma situação com cuidado, pode ser dificuldade financeira, você tem que equilibrar as coisas, né? Pisar em ovos, ter uma certa dificuldade com isso. De cabeça para baixo mostra que você tá talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para lidar com isso, né? Você tenha uma situação de dificuldade, mas com uma dificuldade extra. O 2 de paus, ele mostra uma pessoa que tem 2 caminhos a seguir, precisa tomar uma decisão. Ele está analisando, isso é de cabeça para cima. De cabeça para baixo mostra que essa pessoa ela tem as opções, já não faz ideia o que ela vai escolher, se a pessoa fica muito perdida mesmo. E o 2 de copas normalmente é uma união, né? De 2 pessoas, pode ser até se for uma empresa, tá contratando, né? Mas nesse caso pode ser um casal se desfazendo, um emprego se perdendo, fim de uma união. Na questão do 3, o 3 é como se fosse você já está construindo algo, porque você já tem um tripézinho, alguma coisa já pode ser feita. Quando é relacionado a espadas, o 3 de espadas é o coração partido, é algo vindo para quebrar tuas pernas, que vai te deixar muito mal, assim. Mas de cabeça para baixo,
ele não é tão negativo assim. Ou é você superando essa situação, né? Ou isso acontecendo, não tendo maiores efeitos com você. Ou tendo efeito reverso, sabe aqueles males que vêm para bem? Uma pessoa, sei lá, se termina um relacionamento, algo do gênero, e no fim você encontra uma pessoa bem melhor. Pode ser meio que isso. 3 de ouros é o reconhecimento no trabalho, né? Que é tudo que é ouros é relacionado ao trabalho. Reconhecimento por um trabalho feito. De cabeça para baixo, pode ser que você trabalha, mas as pessoas não te dão o devido valor. O 3 de paus, ele mostra que algo já está começando, está criando os alicerces para ser começado. Só que de cabeça para baixo, ele mostra que talvez esses alicerces não estejam tão firmes assim quanto você imagina para começar as coisas. Tem que rever se realmente tem condição de começar aquilo da maneira como está, ou você tem coisas que você não está vendo. Se você continuar fazendo daquela forma, talvez não termine tão bem. O 3 de copas fala de celebração, de festas, de conseguindo mesmo uma vitória, festejando uma vitória. Nesse caso, pode ser que essa vitória não seja festejada, não haja, ou seja postergada, não tenha motivos para ser celebrado, ou até em casos de amor, né, porque as copas são amor, é um triângulo amoroso. Então, do 4, o 4 ele fala de você já ter uma solidez, né? O 4, o número 4 em si, é solidez. Quando você fala de 4 de espadas, ele mostra na posição em pé, né? Ela fala do descanso do guerreiro, porque você já lutou tanto que você precisa se dar um descanso, para ter aquele fôlego para continuar. Mas nesse caso dele reverso, ele mostra que talvez esse descanso não seja tão... mesmo você descansando, você acaba não tendo paz, acabam te atrapalhando de alguma forma. O 4 de ouros, ele mostra uma pessoa muito apegada aos valores, assim, isso de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo mostra que vocês têm que realmente se desapegar de uma ideia muito fixa, porque senão você não vai para frente se você continuar preso naquilo. 4 de paus, perdão, de cabeça para cima ele é um amor, um casamento, uma união estável, uma junção, uma sociedade estável, forte. Nesse caso pode ser que ou não tenha essa estabilidade necessária, ou seja o fim dela, que não, a coisa não é estável assim como você imagina e que possa ter algo atrapalhando. Já o 4 de copas, ele mostra uma hesitação, medo, né, fazer as coisas. Então, ele de cabeça para baixo mostra que se você quiser fazer as coisas darem certo, você tem que passar por cima desse medo. Não adianta ficar só com o pé atrás. O 5 em si já é um número, pelo menos em termos do tarô, costumam ser lâminas, digamos, exceto o Papa, né, que o Papa fala de realizações, de concretizações. Esse daqui, ele já costuma não ser um número muito positivo, assim, porque começando pelos 5 de espadas, ele já fala de briga. Uns ganham para outros terem que perder. Disputas. Então, de cabeça para baixo, mostra que talvez se você estiver envolvido numa disputa, numa briga, talvez você seja essa pessoa que perca, né? O 5 de ouros, ele já fala de carência, falta, pobreza. De cabeça para baixo pode mostrar que se tornar até uma carta positiva, mostrando você, porque ele perde aquela negatividade, né? Você saindo dessa situação de carência, de falta, né? E recomeçando, passando por cima disso. O 5 de paus é a briga mesmo. É a briga, literalmente o quebra-pau. Então, de cabeça para baixo, pode ser que no quebra-pau você não seja das pessoas que ganha, digamos assim, ou que a disputa não é o caminho, né? Evite isso, porque ela é uma carta que não é muito legal. E 5 de copas, ela já fala de perda amorosa, você tá com o coração partido, chorando, deixando para trás chorando por algo que ficou para trás, não vendo o que tá em frente.
E ela de cabeça para baixo, ela te lembra que você não vai para frente se você continuar assim. Ou você ergue a cabeça ou vai ser mais complicado para você. Tá, 6, elas falam de uma mudança, digamos assim, né? Mas não é uma mudança brusca. O 6 de espada, de cabeça para cima, ela fala de realmente você sair de uma situação. Mas de cabeça para baixo ela fala de fuga, que essa saída não significa que essa seja a solução, mas você tá querendo cair fora para não ter que resolver porque é um BO do caramba, assim, então você acha melhor sair correndo do que ficar para resolver. O 6 de ouros, ele fala de ajuda de alguém, ou uma pessoa doando mais do que a outra, mas é uma carta que em si não fala de igualdade. Então, essa carta de cabeça para baixo, ela mostra, de certa forma, perdas, né? Ou que você é a pessoa que está fazendo mais, que você está se entregando mais e que você não está tendo aquela resposta que deveria. O 6 de paus, ela fala de... você não precisa entrar em todas as brigas, digamos assim, que te colocam. Tenha cuidado no que você vai entrar, não é porque te colocam que você vai comprar a briga. E nesse caso mostra que você ter esse cuidado mesmo, porque se você entrar nessa, quem vai se ferrar é você. E o 6 de copas, ela fala de assuntos relacionados à família, nostalgia, só que de cabeça para baixo ela é aquela nostalgia negativa, sabe? No passado era melhor, tudo era melhor no passado. Então fica com aquela coisa, porque era, e a pessoa fica vivendo presa no passado, porque antigamente, não sei o quê, e a pessoa presa no passado não vive o presente, não constrói o futuro, né? A carta 7 em si é um número cabalístico, mas nesse caso, as cartas em si elas têm um significado bem diferente. Por exemplo, o 7 de espadas, ele fala de traição de certa forma, pode ser por parte de outras pessoas, pode ser de você mesmo, autossabotagem, né? Mas de cabeça para baixo, ela pode mostrar ou que talvez você seja a pessoa que vai ser, como é que eu poderia dizer, mais afetada com isso, ou para você não usar esse artifício, porque senão você vai se ferrar, digamos assim. A gente sabe que a lei do retorno existe para todo mundo. 7 de ouros, ele fala da espera, da paciência, né? De você fez o teu trabalho, você tem que aguardar as coisas acontecerem porque não tá na tua mão. De cabeça para baixo, muitas vezes pode mostrar certa impaciência ou de aguardar, ou a pessoa tá aguardando demais e não tomando atitude nenhuma, achando que tudo se faz sozinha, né? O 7 de paus, ele fala de vitória, de triunfo mesmo, uma batalha ganha. E de cabeça para baixo pode ser uma batalha perdida, né? E o 7 de copas, ele fala de ilusões, de opções, a pessoa ficar encantada com várias coisas que aparecem na frente dela e no fim, de cabeça para baixo, ela acabar entrando nesse maia, como falam os indianos, a ilusão negativa, a pessoa acabar entrando nessa vibe, vamos dizer assim, e se deixar levando, assim, ficar vivendo na ilusão, aquela coisa do iludido, iludida, né? Não, mas a pessoa vai melhorar, até porque copas é amor. Não, a pessoa vai melhorar sim, vai dar tudo certo. E a pessoa fica vivendo naquela ilusão, se iludindo, que no fim ela é a única que acaba perdendo. O 8 já é um número de poder, né? Ele é um número que tudo que ele traz, estou falando só em termos de numerologia, ele traz, mas ele traz em termos de poder, alto poder, você fazendo as coisas, você se empoderando. Quando é o 8 de espadas, ele é meio que aquela sinuca de bico. A pessoa fala, ela não se vê conseguindo, por mais que ela não esteja tão presa assim na situação, ela se sente presa. E isso de cabeça para cima, né? E de cabeça para baixo mostra uma pessoa sem perspectiva de jeito nenhum. A pessoa meio que perdeu até as esperanças de continuar lutando, de fazer as coisas,
e a pessoa se sentindo inofensiva, indefesa. Acho que indefesa é a palavra mais correta. O 8 de ouros, ele fala de trabalho, de você se esforçar por tudo que você faz, ser criterioso, criteriosa, dá o teu melhor mesmo. Só que de cabeça para baixo, ele fala desse critério exagerado, excesso de crítica. Sabe aquela pessoa que faz 10 vezes a mesma coisa e nunca tá contente? É meio que isso, fica meio que aquele saco sem fundo. Não tá bom, vou fazer de novo, de novo. E aquilo não acaba e a pessoa tá sempre satisfeita. O 8 de paus, eles falam que é o arco do cupido, né? Muitas vezes você achando um amor na rua, assim, conhecendo aquela pessoa especial, ou aquelas coisas que acontecem meio que naquele ímpeto. Só que da maneira negativa, é a gente meio que apaixonado, eu digo, iludido até de certa forma, de qualquer coisa parece que tem aquele potencial, a gente se desiludindo também, porque fica tão, ai meu Deus do céu, e no fim vê que a coisa não é nada daquilo. E o 8 de copas, ele costuma falar de você saindo, deixando para trás uma desilusão, né? De cabeça para baixo, ele mostra que talvez a pessoa não queira sair daquela situação da desilusão. Ela tem aquilo, ela está presa naquilo, ela quer continuar de certa forma. Ela já está acostumada a sofrer com aquilo e acaba muitas vezes não deixando um novo amor, até porque estamos falando de copas é amor, não deixando o amor entrar justamente porque ela está presa no sofrimento antigo. Falamos de 9 é um número de fechamento de ciclo, né? O 10, né? O 10 ou 0 é o máximo, o grau máximo, mas o 9 é meio que fechamento de ciclo. Quando você fala de 9 de espadas, ele fala de depressão, medos, algo que te aflige muito. E de maneira de cabeça para baixo, mostra que talvez isso esteja te afligindo de uma maneira mais negativa ainda, agravando, porque já é uma carta negativa, né? Agravando, mostrando que isso daí pode até virar uma depressão, digamos, uma coisa clínica. O 9 de ouros, ele fala de recompensas, você trabalhando e você desfrutando. Eu acho que a palavra desfrutar realmente está no português, está no espanhol, tem bastante a ver. Só que nesse caso, aquele desfrute negativo, digamos assim, excessivo, né? Que, sei lá, a pessoa festejando demais, gastando mais do que pode, né? E tem que tomar cuidado com isso. O 9 de paus, ele fala de desafios, dificuldades, né? Então, essas dificuldades de cabeça para baixo mostra que talvez elas sejam mais pesadas até do que você possa imaginar, ou elas estão pesando nos seus ombros de uma maneira assim. O 9 de copas, ela fala da generosidade, dividir com as outras pessoas, né, da abundância. Só que nesse caso pode ser você dividindo demais e você mesmo esquecendo de você mesmo, querendo tanto ajudar os outros que você acaba esquecendo que você é a pessoa que deveria tá desfrutando mais disso. Mas o número 10, que é o grau máximo, né, não mais do que sinal, ele mostra tudo o que o naipe pode chegar ao máximo, né? Então ele meio que resume o naipe sozinho. Então o naipe de espadas, ele fala de sofrimento, então o sofrimento máximo que pode chegar ao 10 de espadas. Só que reverso mostra que vai doer, mas você vai conseguir sair dessa. Você fechou esse ciclo de dor, né? Aí o 10 de ouros. O 10 de ouros fala de trabalho, de abundância, dinheiro, negócios. E o 10 de ouros fala de desfrutar da riqueza, dessa abundância, de saúde, até porque não. De cabeça para baixo, ele fala para tomar um pouco de cuidado com isso, com a luxúria, aproveitar demais, gastar demais, né? E não acabar se ferrando, digamos assim, com isso. O 10 de paus, ele fala de um trabalho extenuante, algo que você não está aguentando mais, está pesando demais os seus ombros. Mas ao mesmo tempo, mostra que de cabeça para baixo, né?
ou que você não tem mais que se preocupar, que isso não vai pesar mais tanto para você, ou que você não aguenta mais, você vai jogar tudo no chão e se livrar daquele peso nas suas costas, meio que chutar o pau da barraca. O 10 de copas seria o final da Disney, assim, feliz para sempre. Só que de cabeça para baixo, ele mostra que talvez você esteja se iludindo, que as coisas não saem do jeito que você estava esperando, que você tem que estar preparada para isso. Isso, gente, muito obrigada a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando seus pedidos, né? A meta do canal é ter pelo menos 1000 inscritos, ainda estamos aqui na correria. Obrigada a cada um de vocês que está ajudando, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que trabalham comigo agora, pessoas que me conhecem só pela internet, pessoas que me conhecem fisicamente. Muito obrigada a absolutamente todos vocês. Espero que eu consiga fazer vídeos com mais frequência, que a coisa realmente está complicada aqui, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para poder gravar vídeos com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para todos. Tchau!